Como sair das dívidas? Nossa. Ponto número 1, faça a relação de todas elas. Você nunca vai pagar o que não sabe. Uma pessoa que quer sair das dívidas precisa fazer uma relação das dívidas, por ordem de prioridade. Qual é a prioridade número 1? A pessoa que está batendo na sua porta, está te ameaçando. Sim. O banco, apesar de ser uma dívida séria também, não vai bater na porta da sua casa. Sim. Quem vai bater é o vizinho que você está devendo, o familiar que você está devendo, o amigo que você está devendo, o agiota. Muitos pegam dinheiro com o agiota. Esse vai bater. Por exemplo, muita gente me manda assim: oi, Thiago, tudo bem? Eu vejo que você é uma pessoa muito boa, me empresta 100 mil reais. Opa! Isso é uma ignorância, Sim. porque é claro que ninguém vai emprestar 100 mil reais para outro. Se nem amigo está emprestando, quanto mais uma pessoa na internet. Mas a pessoa faz isso não por maldade, mas por ignorância. Uhum. Então a ignorância ela tem cegado o entendimento de muita gente e isso leva a outras consequências, como a pobreza. A pobreza pode ser fruto da ignorância, o descontentamento, a pessoa nunca está contente com nada, pode ser fruto da ignorância. E o quinto ponto, eu diria, sem dúvida alguma, é a falta de propósito. Atrapalha a família, atrapalha o ministério, atrapalha a empresa, as pessoas ficam preguiçosas, ficam procrastinadoras. Quando você não tem um propósito de vida bem definido, você simplesmente não sabe quem é e não sabe o que fazer e perde o gosto nas coisas. Então, fica fácil para a depressão te pegar, para o ataque de pânico te pegar, para a insônia te pegar, porque você não tem sentido de vida. Então, muitas pessoas reclamam de depressão, de pânico, de insônia para mim, e eu vejo que, na verdade, é só falta de propósito. Não é uma questão clínica ainda. Uhum. Não é uma questão psiquiátrica ainda. Sim. É falta de propósito. É ali o início da doença ainda, dá para resolver com propósito. Não conhecer o que Deus tem para ela. Exatamente. Ou ela tem dúvida. Sim. Porque a falta de fé é algo terrível. É pior do que a ignorância. É verdade. Porque você sabe e ainda assim não segue. É verdade. É pior do que a ignorância. Então, porque Deus perdoa o tempo da ignorância, mas e a falta de fé? E uma das coisas, até não está aqui nas minhas perguntas, mas você tocou num ponto interessante. Eu tenho visto muitas pessoas descontentes com a vida. As pessoas não conseguem se saciar. Então, nada é suficiente. Impressionante. Sabe? Elas conseguem as coisas, conquistam, vencem, e parece que depois que elas chegam num determinado ponto, elas não conseguem se contentar, né? Até quando a gente olha lá para Filipenses, né, 4, que fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez os diga alegrai-vos, e isso tem feito as pessoas procurarem várias coisas para se preencher. O que tu diria para quem vive essa experiência? São 3 problemas que levam a isso. Falta de Deus, número 1, ganância, número 2, porque quando você não tem Deus, você sempre está com vazio. Quando você é ganancioso, você quer sempre mais. Você já tem, mas quer mais. E o terceiro ponto é algo que pode acontecer com qualquer um, que é a comparação. Que é quando você está bem, mas começa a olhar para a vida do outro. Sim. E aí começa a falar, poxa, eu estou bem, mas não tão bem quanto ele. Então, comparação, ganância e falta de Deus, a falta da espiritualidade, a falta do contato. Não estou falando falta de religião. Estou falando falta de contato diário com Deus. De você ter um contato como filho com o Criador, com alguém que cuida de você. Então, quando você tem esse contato espiritual, você não é ganancioso, que é diferente de ambicioso. A ambição é você querer mais por um propósito. Ganância é um pecado que te faz querer acima de qualquer outro valor, você querer ganhar mais. Inclusive, se tiver que atropelar alguém, você atropela. Isso é ganância. Então, a ambição é necessária para os negócios, por exemplo, mas a ganância nunca. A ganância é um pecado. Então, falta de Deus, ganância e comparação. O que leva as pessoas à falta de contentamento. E meu conselho quando alguém me procura sobre isso, não estou contente com nada, você está buscando a Deus? Porque Deus é o nosso tudo, é a nossa fonte de todas as coisas. Verdade. É a fonte de toda alegria. Segundo, será que você não está muito ganancioso? Você já tem, quer mais, quer mais, quer mais? Terceiro, será que você não está se comparando? Você não está olhando para a vida dos outros? A internet trouxe esse espírito de comparação muito forte. É verdade. Ou seja, eu sou um homem abençoado por Deus, tenho 4 filhos, tenho uma esposa maravilhosa, Deus me confiou, né, um chamado educacional. Sim. E não faz sentido olhar para o seu ministério profético e falar assim, poxa, mas eu não sou profeta. Mas eu não sou educador. Cada um tem o seu chamado. Não faz sentido a gente ficar se comparando. Exatamente. Então, o que rouba o contentamento, que é você estar contente em qualquer momento,
é a falta de Deus, a comparação e a ganância. Isso é uma coisa que Deus está sempre trabalhando na vida da gente, a questão do contentamento. Como você disse, é manter o equilíbrio, né? Mas ao mesmo tempo querer crescer, querer avançar, querer mais, desde que o grau comparativo não me afete. Esses dias eu atendi um rapaz que ele chegou para mim com uma pergunta estranha. Ele disse para mim que chegou num evento e ele começou a ouvir ali a respeito de crescimento, de aceleração, de avanço e coisa e tal, e ele disse que começou a se diminuir dentro do evento. Dentro do evento. Daí ele disse assim, ó, eu entrei na crise do grau comparativo. E eu disse, crise do grau comparativo? E daí ele abriu o coração, ele disse, eu cheguei no evento e em vez de, sabe, me posicionar com aquilo, eu comecei a murchar por dentro. Porque eu comecei a ver pessoas que estavam muito mais à frente que eu, pessoas que estavam melhores que eu, pessoas que estavam num outro nível que eu, e eu comecei a murchar por dentro. Cheguei bem e saí mal do evento. Ou seja, a lei do contentamento é uma lei para todos nós. Né? E bem como tu disse, é importante a gente entender, né, que ter Deus na nossa vida e viver o nosso propósito, o desenho de Deus para a minha vida, né? Então, isso é extraordinário. Segunda pergunta que eu tinha para ti é, se você recomeçasse seu ministério hoje, quais seriam as coisas que você faria diferente? Eu acredito que se eu tivesse que recomeçar, eu recomeçaria com motivações melhores. Muitas coisas que me levaram a começar não foram com mais motivações, mas motivações duvidosas. Por exemplo, eu estava numa situação muito difícil, quebrado. E aí eu pensava o seguinte, poxa, Deus nunca vai me levantar porque a gente acha que Deus tem obrigação de melhorar a nossa vida. E essa não é a obrigação de Deus. Então, muita coisa que eu fiz no início, eu fiz pensando em mim. E hoje eu penso nos outros. A Bíblia diz preferir uns aos outros em honra. Hoje eu faria isso bem diferente, porque eu sinto que eu só fui recompensado por Deus quando eu comecei a pensar nos outros. Enquanto eu pensei em mim, era luta atrás de luta, batendo na porta e não se abria, porque eu estava querendo algo para mim. E quando eu comecei a literalmente colocar a minha motivação, a minha compaixão nos outros, nas pessoas que eu podia ajudar de verdade, o jogo virou. Então, a primeira coisa que chegou na minha vida foi o contentamento, que é esse assunto que a gente estava falando. Eu comecei a ficar contente independentemente de quanto eu estou faturando na empresa, de quantos amigos eu tenho, se eu estou viajando para fora do país ou não. Ou seja, independentemente de como está a minha vida, eu estou contente. Mas por quê? Porque eu estou com boas motivações, eu estou servindo as pessoas, porque você ama a Deus servindo as pessoas. É verdade. É a forma mais prática de você provar o amor a Deus. Então, eu faria isso diferente. Eu acredito que todas as pessoas que querem começar algo para Deus devem começar pela motivação correta e sempre se trata das pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que não cuida da própria família negou a fé é pior do que o infiel. Então, quais são as primeiras pessoas que você tem que ter uma motivação correta? Sua família. Então, primeiro eu faço pela minha família. Depois a Bíblia diz os domésticos da fé. Depois os domésticos da fé. Depois todo mundo. Então, até para você ajudar tem hierarquia. Família, domésticos da fé e depois qualquer um. Olha só. Então, quando eu aprendi isso, eu coloquei em prática, procurei não errar mais. A gente, como ser humano, sempre está aberto, aquele que está em pé, cuide para não cair, né? Mas procurei não errar mais nisso e eu sinto um respaldo divino na minha vida, não porque eu sou bom, mas porque eu sigo o que está escrito. É a lei do reconhecimento. Né? Quando a gente chega na lei do reconhecimento e começa a discernir as lacunas que existem na nossa vida, e a gente começa a preencher cada uma delas com a revelação de Deus, com a direção de Deus, com a sabedoria divina, aí tu vai se tornando o homem segundo o propósito de Deus. Como sair das dívidas? Esse é um tema eu tenho bem algumas amplo, dicas. largo, né? Não, mas tem dicas práticas. Vamos lá. Ponto número 1, faça a relação de todas elas. Você nunca vai pagar o que não sabe. Uma pessoa que quer sair das dívidas precisa fazer uma relação das dívidas, por ordem de prioridade. Olha só. Então, qual é a prioridade número 1? A pessoa que está batendo na sua porta, está te ameaçando, está te envergonhando, está te diminuindo na frente da sua família, às vezes você está devendo um familiar.
Então, a prioridade número 1 sempre é uma dívida pessoal. Porque o banco, apesar de ser uma dívida séria também, não vai bater na porta da sua casa. Sim. Quem vai bater é o vizinho que você está devendo, o familiar que você está devendo, o amigo que você está devendo, o agiota. Muitos pegam dinheiro com o agiota. Esse vai bater. Então, faça uma lista das suas dívidas por ordem de prioridade. Segundo, negocie cada uma delas. A pior coisa que você pode fazer com uma dívida é fugir disso. Então, quando eu quebrei em 2014, um dos conselhos que me salvou foi um conselho do meu pai. Ele falou assim, atenda todo mundo e diga quando e como você pode pagar. Você não pode agora, não diga que pode. Fala, eu só posso daqui a 6 meses e em tantas vezes. E passando muita vergonha, muito aperto emocional, porque era difícil receber ligações de cobrança, eu ligava e negociava cada dívida. Então, a segunda coisa, depois de você fazer uma relação, é negociar cada uma delas. Terceiro e última dica, não gaste absolutamente com nada enquanto você não pagar suas dívidas, porque a dívida é a maior ladra de energia espiritual e emocional do ser humano, é a dívida. Rouba toda a tua energia. Então, não gaste com nada, não vá ao cinema enquanto você está devendo alguém. Isso é uma questão de honra, de caráter e de inteligência financeira. Olha só, tremendo.